Cleptomania, doença, distúrbio, surto. Ieda Benedetti, psicóloga, minha convidada, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal de casa. E aí, o que é isso, Ieda? Doença. Doença? Doença. Cleptomania é doença, tá? As pessoas podem até pensar, olha, isso é safadeza, ou isto não pode ser doença, porque afinal de contas não tem remédio, mas não é safadeza e tem remédio. E o remédio é psicoterapia. Porque a gente, né, como você disse, é uma safadeza, a gente confunde muito, as pessoas tendem a confundir muito, né? A pessoa vai lá e rouba alguma coisa, aí diz que é doença, ou não, ela diz que é doente, vai e rouba, enfim, acaba confundindo tudo isso. Então, como eu sei diferenciar de que é uma pessoa que rouba, uma pessoa que é um ladrão ou que é um doente? Tá, cuidado, porque malandro que é malandro, às vezes rouba e depois argumenta que é doença, tá? Aí então tá o não perigo. Vamos confundir. Eu estou dizendo que cleptomania é uma doença que existe, tá? É uma doença real. E a cleptomania se distingue da malandragem pelo ganho secundário, porque o malandro, né, rouba um bem, né, e o cleptomaníaco rouba algo que é simbólico, que simboliza algo emocionalmente para ele. Então nós vamos distinguir. Nós temos os ladrões psicopatas, que roubam grandes quantias para adquirirem poder, né? Aqui existem pessoas que roubam para pagar conta, para sustentar vício, né? Então, isto é roubo, tá? Quando você rouba alguma coisa que tem um valor material e aquilo te dá um ganho no âmbito do poder ou no âmbito econômico. O cleptomaníaco, ele rouba algo que tem valor subjetivo para ele. Por exemplo, nós vamos falar de esmaltes daqui a pouco, né? Quando um cleptomaníaco rouba um esmalte, aliás, lindos os esmaltes ali, quando o cleptomaníaco rouba um esmalte, ele não vai roubar pelo bem material, tá? Mas ele vai roubar porque aquele esmalte remete, ou seja, faz lembrar, se associa a uma outra pessoa que ela olhou e se sentiu, ou ela ou ele, né, sentiu querendo ser tal qual aquela pessoa. Por exemplo, quando alguém rouba uma bijuteria da linha da G, né, vai lá, pega uma bijuteria. Não é que a bijuteria ou a semijoia não tenham valor em si, mas não é por isso que ela está sendo roubada. Ela está sendo roubada porque aquilo faz com que ela se sinta tal qual, por exemplo, a você, pelo adorno ser teu. Ou rouba uma loja pela sensação de que aquilo vai torná-la igual a uma outra coisa ou uma outra pessoa que ela gostaria de ser. Então, a equação que leva o roubo é uma equação psíquica, é a sensação afetiva que aquele roubo lhe oferece. E qual seria a frequência desse roubo? Ela pode roubar todos os dias ou ela pode passar meses e meses sem roubar? Depende da fragilidade psíquica de quem rouba e da fase em que a pessoa está. Porque a pessoa rouba para recompor a personalidade. Ela se sente frágil, ela se sente pequena e ela sente que coisas vão supri-la. Então ela rouba essas coisas. Ela se recompõe, né, roubando essas coisas. Minha mãe tem uma casa de comércio, né? Ela tinha uma pessoa que roubava minha mãe frequentemente. Era muito curioso, porque era uma pessoa assim das relações afetivas da família e que tinha muito pouco a ver com a capacidade que ela tinha de comprar aquilo. Ela podia perfeitamente comprar, mas ela ia lá e quando minha mãe estava de costas, ou ela ia lá e subtraía o bem. Para mim, aquilo tinha a ver com a morte da mãe dela. Ela roubava como uma forma de recompor a mãe. Então era como se ela pudesse colocar uma coisa ou um bem no lugar, um bem da minha mãe, no lugar da mãe dela, né? Que eram da mesma idade, da mesma fase, né, com os mesmos valores. Então ela roubava um bem da minha mãe para se repor, para se recompor. Então a frequência com que esse roubo vai acontecer vai depender da fragilidade psíquica com que a pessoa esteja naquela fase. Se a pessoa está mais frágil, está mais angustiada, está se sentindo menos potente, ela tende a roubar para se reforçar com mais frequência. Agora, se a pessoa está apoiada, ela está em tratamento,
ela está, às vezes, medicada, ou está numa fase em que ela está conseguindo se realizar, ou ela está trabalhando, ela está indo bem nas provas, ela rouba menos. Então tem a ver com a fragilidade da personalidade no momento. E é curioso que geralmente essas pessoas que roubam são pessoas com posse e, na grande maioria, mulheres. Por quê? Fato. Bom, é porque dificilmente as pessoas, quando não têm posse, são consideradas cleptomaníacas, porque a gente tende a julgar, roubou porque não pode comprar. Mas se a gente tivesse uma sociedade equinânime, nós vamos ver que a cleptomania não escolhe classe social, né, mas escolhe sexo. É mais comum entre mulheres porque tem a ver com o desenvolvimento psíquico. Na fase da identificação psicossexual. Identificação psicossexual é a fase em que meninos e meninas se definem como meninos ou como meninas, ou como homossexuais, por exemplo. Isso vai se dar normalmente entre 4 e 6 anos. Neste período, meninas se fazem um deslocamento. As meninas estavam identificadas com a mãe e passam a desejar o pai. E meninos estavam identificados com a mãe e passam a se identificar com o pai. Então, nessa fase de identificação psicossexual, existe uma diferença entre meninos e meninas muito significativa. E é muito mais difícil para a menina nesse período. Muito mais complicada. A menina se sente muito inferiorizada, porque ela percebe que meninos têm mais poderes, que é mais fácil ser menino, que eles que precisa ser muito menos pudoroso, né? Ser menino. E também na nossa sociedade o homem é muito mais valorizado, ela percebe isso. Então ela fica se sentindo muito mais vazia nesse período, e daí para frente, muito mais vezes elas se sentem inferiorizadas. O Freud chama até isso de inveja psicossexual ou inveja edipiana. Tá? É o nome, porque quem quiser procurar na internet, é inveja no complexo de Édipo, que é um tema mais complexo para a gente discorrer aqui. Mas as meninas se sentem mais frágeis em função dessa fase de identificação psíquica. Então é mais comum que a cleptomania apareça nas meninas, assim como a compulsão a comprar. Porque tem a mesma origem, tá? A compulsão a comprar e a cleptomania tem a ver com uma fragilidade psíquica. Tá? E aí as meninas buscam se recompor, buscam se fortalecer em função de uma fragilidade que aconteceu lá no processo de desenvolvimento. Bom, as perguntas, Ieda. Paulo Geraldo, de Bauru. Ele quer saber, tem alguma relação entre o Alzheimer e a cleptomania? Olha, acho que a única razão que eu consigo, a única correlação que eu consigo estabelecer é que no Alzheimer a pessoa vai perdendo a autocrítica mais por funções neurológicas. Ela perde a capacidade real de ter autocrítica porque não tem sustentação neurológica para isso, não tem estrutura para isso. Então, perde-se a crítica, aí do mesmo jeito que rouba, tira a roupa, porque não tem autocrítica. E não roubar é uma função de ego, é uma função da estrutura psíquica. Se ela está corrompida no Alzheimer, a pessoa tende a não ter o freio, e aí pega as coisas, mas não que tenha a mesma equação psíquica. Graça Moraes, de Presidente Prudente. Eu queria saber se uma criança pode dar indícios que vai ser um adulto cleptomaníaco. A partir do 6º, 7º, 8º ano, a gente pode até ver que a criança não formou adequadamente a personalidade, começa a dar indicativos de inveja, de mentira, de não aprender bem, né, na escola, ou de desejar ter muito, de ser muito ciumenta, mas não antes disso, tá? Antes disso a personalidade está se formando. Então quando você começa a enxergar cleptomania na sua filha, como você começa a enxergar homossexualidade no seu filho, você está, na verdade, projetando coisas suas e depois você vai colher. Não antes disso, tá? Primeiro a gente cuida, depois a gente vê. Primeiro a gente está formando a personalidade, não comece a atribuir coisas à criança que ela ainda está em formação. José Eduardo de Assis. Eu queria saber da doutora se com o avanço da idade a doença pode piorar ou se com o passar da idade a pessoa pode deixar de ser cleptomaníaca. Olha, a gente não deixa de ser cleptomaníaco por uma obra do acaso.
Ao longo... Dormi e acordei sem a agora doença, estou não é curado assim. porque alguém tocou meu coração. Não acontece assim. O que acontece é que a pessoa vai se fortalecendo. Então, se ao longo do desenvolvimento psíquico a pessoa vai se fortalecendo, porque foi capaz de resolver coisas, foi capaz de trabalhar, foi capaz de ganhar o seu próprio dinheiro, foi capaz de fazer amigos, foi capaz de se realizar, ela vai se fortalecendo, vai tendo que repor a sua personalidade menos vezes. Ela não precisa pôr coisas no lugar de realizações. Agora, se ao longo do tempo a pessoa vai se fragilizando, não se realizou profissionalmente, não se realizou emocionalmente, não se realizou sexualmente, ela vai tendo que roubar mais vezes. Então, se a pessoa se desenvolve bem e se faz uma psicoterapia boa, ela pode melhorar. Se ela se desenvolve mal ou se coisas ruins acontecem na vida dela, ela tende a piorar. Mas um bom tratamento pode levar a pessoa, sim, Sim, qualquer caso de cleptomania, com uma boa psicoterapia, tem bons resultados. Ok, não dá mais tempo. Obrigada, Ieda, pelas orientações Obrigada. que sempre são muito boas. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Intervalo na volta, tem tendências em esmaltes, viu? Coleção outono e inverno, a gente já volta.